Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, e nós queremos agradecer a Ele por estarmos nos reunindo remotamente, mas reunindo-nos num propósito, unindo-nos no propósito que é adorar o Senhor nosso Deus. Portanto, seja muito bem-vindo e bem-vinda para este culto de celebração ao Senhor, para juntos rendermos louvores e prestarmos a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor nosso Deus. Nesta noite, você está convidado e convidada a apresentar a sua vida e dar o melhor da sua adoração ao Senhor. Nós vamos estar orando, buscando ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua bênção para as nossas vidas, para este culto dedicado exclusivamente ao seu santo nome. Senhor Deus, nós louvamos ao teu santo nome e agradecemos a Ti porque o Senhor nos permite estar de volta para servir-te com a nossa adoração, com a adoração de cada um de nós, enquanto trazemos ao Senhor o culto racional, nossas vidas. E neste momento, Deus, pedimos que o Senhor abençoe a tua amada igreja. A tua igreja que neste momento está reunida nos lares, nas casas, cada irmão com sua família, e que o Senhor esteja a visitar. Esteja presente neste lar, que o teu Santo Espírito esteja sendo presenciado e ouvidos enquanto fala aos nossos corações, Deus. E que a tua bênção esteja sobre nossas casas. Que este culto seja agradável ao Senhor. E, portanto, diante disto pedimos, nosso Deus e Pai, traga aos nossos corações a palavra de conforto, a palavra de consolo, as advertências que necessitamos ouvir. Pedimos que neste momento, Deus, em que temos sofrido perdas, que o nosso coração tem estado angustiado em tantos momentos, estejas, Pai Celestial, a derramar sobre nossas vidas o teu bálsamo, trazendo refrigério às nossas almas, dando-nos, Senhor Deus, o alento que necessitamos e fortalecendo as nossas vidas, fortalecendo a fé de cada um dos nossos irmãos, dando, Senhor Deus, a graça e a condição espiritual necessária para seguir em frente na força do Senhor. Cada um, membro congregado, Deus. Queremos também, neste momento, continuar orando pela vida dos nossos irmãos que estão em tratamento, irmãos que estão enfermados, irmãos que necessitam de saúde, Deus. Ó Pai Celestial, tem misericórdia. Age, Deus, abençoa, concede saúde ao teu povo, Pai. Nós recorremos a Ti, Tu és o único que pode fazer esta obra. Oramos, Senhor Deus, pedindo que receba este culto das nossas mãos e nos abençoe nesta celebração ao teu santo nome. Assim oramos, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor nosso Deus. Nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo 134, um salmo de convocação ao culto. O povo de Deus sendo então convocado pelo Senhor para cultuá-lo.
E neste salmo, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Vamos bendizer ao Senhor, nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com cânticos espirituais. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, você e sua família. Graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça, de vida e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim.
é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvar. Maravilhosa graça traz vida perena, o Cristo perdoado, boa moção real. Hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma a vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, esta graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas e derrama sobre a sua vida e nos alcança com seu amor, com grande salvação. Graça que nos faz olhar para a eternidade e contemplar pela fé a nossa nova morada. E hoje nós estaremos meditando na palavra do Senhor nosso Deus e vamos considerar o texto de 1 Pedro, capítulo 1, os versos de 3 a 5. Neste texto, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Ação de graças que está sendo entoada pelo apóstolo Pedro. Nós vamos meditar no tema A Esperança. A Esperança. Este fim de semana foi um fim de semana muito atípico, conturbado. Ontem pela manhã já íamos sair para fazer as compras de casa, alimentação, e porventura, uma pessoa má intencionada
divulgou uma notícia que considera uma notícia crime, causando terrorismo na cidade, podendo ter causado uma tremenda infecção, uma contaminação do vírus na nossa cidade, por um ato irresponsável de divulgar uma mensagem onde se dizia que tudo ia ficar fechado. E nesse desespero, todos os nossos supermercados estavam superlotados. E sabe o que me faz rir, literalmente rir, quando estou em casa com minha esposa? Eu olho para ela e digo: minha filha, as pessoas têm medo de morrer e, na busca de não morrer, morrem, se matam. É algo que se torna até fora da nossa capacidade de compreensão, algumas questões. Mas essas pessoas que ali estavam buscando a sua condição para manutenção, para longos 7 dias sem poder sair de casa e comprar as suas coisas. Imaginemos nós. E essas pessoas apavoradas pegavam os mantimentos e, pensando apenas em si, levavam tudo que podiam e deixando então os outros sem o mantimento. Mas, sabe, essas pessoas estavam preocupadas meramente com a sua vida aqui. Com medo de um vírus, desesperam-se, correm, expõem-se, buscando uma manutenção para 7 dias. Deixe-me dizer uma coisa a você. Você tem uma eternidade para encarar. Você tem toda uma eternidade para encarar. E o que você está fazendo para encarar essa eternidade? Não são apenas 7 dias. Não tem fim. O tempo que passará é infinito quando fechar os seus olhos aqui. Portanto, prepare-se agora, porque o momento da nossa partida chegará. E a questão é essa: onde está a nossa esperança? Em que nós estamos colocando as nossas esperanças, as nossas vidas, confiando a quê ou a quem? Nestes dias, nós ouvimos expressões de pessoas, inclusive, que pensavam que jamais iriam passar pelo que passaram, dizendo: neste momento, nós vemos que o dinheiro não pode garantir vida. Pessoas que tinham seus planos de saúde, que têm seus planos de saúde, bons planos de saúde, e não conseguiram vagas nos hospitais em que foram se tratar. Nós temos que entender que o momento da nossa partida vai chegar. De uma forma ou outra, nós iremos nos encontrar com o nosso Salvador. Salvador para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que rejeitarem o amor e a graça de Deus em Cristo Jesus, encontrarão o juízo. E diante desta realidade é que nós precisamos pensar na nossa esperança. Em que colocar, onde colocar, em quem colocar nossas vidas e confiar o nosso espírito para que, quando partirmos daqui, termos a segurança de que teremos uma eternidade gloriosa. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro vai estar bendizendo ao Senhor, vai estar enaltecendo o nome de Deus, está louvando o nome de Deus pela sua obra, pela obra de salvação, de regeneração em Cristo Jesus.
a obra salvífica de Cristo Jesus e pelas suas bênçãos, porque Deus, em Cristo Jesus, nos abençoa, e não só para agora, mas para a eternidade. E olhando para o texto, nós vamos estar então entendendo este louvor e com tantas expressões maravilhosas que nós vamos estar acompanhando, que dizem respeito à obra de Cristo, obra experimentada por tantas pessoas nessa igreja, mas obra que precisa ser experimentada por também tantas pessoas, talvez nessa igreja, mas neste bairro, na nossa cidade, no Brasil e no mundo, pessoas que ainda não experimentaram a salvação em Cristo Jesus. Então, digo a você, tenha sua esperança na obra regeneradora de Cristo Jesus. Tenha sua esperança em Cristo Jesus, na salvação que Ele dá, porque somente Ele pode dar salvação. A Bíblia diz isso: nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum. Então vamos entender esta obra. A palavra que nós lemos agora, a palavra de Deus, diz que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Bendito Deus e Pai, o Deus que planejou o resgate da humanidade. O Deus que foi ofendido com o pecado, com a desobediência, com a rebelião do homem que Ele criou para adorá-lo, mas que, por nos amar, e um amor tal que não pode ser, inclusive, descrito, por isso, João capítulo 3, versos 16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. De tal maneira. O autor não tem palavras neste momento, não consegue descrever o tamanho deste amor, porque não há como descrever o tamanho de Deus, e Deus é amor. E é este amor que nos alcança. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Kyrios, Ele, o nosso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas ressuscitou, cumprindo então a missão que lhe foi confiada, entregando a sua vida como oferta pelo pecado, oferta perfeita que tira o pecado, que lava o pecado, que tira de nós a condenação eterna, porque Deus derramou a sua ira em Cristo Jesus quando Ele entrega-se em nosso lugar. A ira de Deus que estava sobre mim e sobre você cai sobre o seu Filho, e Ele leva sobre si as nossas pisaduras. Nele somos sarados. Por isso, a expressão de louvor, por isso, bendizer a Deus, que com a sua muita misericórdia nos regenerou. Essa palavra misericórdia nesse texto tem a conotação de compaixão, clemência, piedade. Compadeceu-se de nós, vendo a nossa condição, vendo a nossa impossibilidade de sairmos de nos livrarmos de toda a mazela do pecado, de todo este mal e da condenação. Pela sua misericórdia, grande misericórdia, muita misericórdia com que Ele nos regenerou. Essa palavra regenerou quer dizer fazer um novo nascimento, causar um novo nascimento. Porque Deus teve misericórdia de nós, vendo a nossa condição de pecadores, condenados à morte eterna, à separação eterna de Deus. Ele mesmo
nos regenerou por meio da fé. Quando ouvimos a sua palavra, reconhecemos a nossa condição de pecador, nos voltamos a Ele em humilhação, nos arrependemos, pedimos perdão dos nossos pecados, confessamos, reconhecemos que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, e a sua vitória é a nossa vitória. Então, somos regenerados. Experimentamos um novo nascimento. Experimentamos um nascimento para Deus e para as coisas de Deus. Algo que não podíamos experimentar enquanto as nossas vidas estavam tomadas pelo pecado. Esta ideia de regeneração, nascer de novo, é bem desenvolvida por Jesus quando conversa com Nicodemos. Nicodemos, quando encontra-se com Jesus, tem um encontro com Jesus, melhor dizendo, começa uma conversa com ele. Bom mestre, eu sei que és mestre, e Jesus então vai pará-lo e dizer, por que chamas bom? Bom só existe um. Mas ele vai dizer assim, importa nascer de novo. Nicodemos fica atrapalhado e vai dizer, como pode isso acontecer? Eu, sendo velho, voltar ao ventre materno, nascer segunda vez. E Jesus vai dizer que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta é a grande questão, meus amados. Não basta ser religioso, não basta ter conhecimento de porções da Escritura, ou mesmo de toda a Escritura, se não nascermos para Deus, para as coisas de Deus, se não nascermos pela fé, com arrependimento, se não nascermos para uma realidade espiritual, nós não temos participação no reino de Deus. Ora, sem isso, você pode acumular a quantidade de riquezas que for neste mundo. Você pode ter o bem mais valioso neste mundo. Você pode ter as pessoas mais importantes ao seu lado. De nada adiantará quando você tiver que partir deste mundo. A sua esperança precisa estar em Cristo Jesus. E isto acontece e está presente no coração das pessoas que são regeneradas. Aquelas que o Senhor regenerou. Aquelas que foram regeneradas pelo ato salvífico de Jesus Cristo, quando por meio da fé o reconhece como Senhor e Salvador. Então o texto vai dizer assim, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esta é a obra de Cristo. Nisto consiste a salvação. Nisto consiste a verdadeira esperança. Se você está colocando a sua esperança em qualquer outro recurso, esqueça. Porque isto não vai te dar a garantia eterna. Não vai garantir a sua estada na morada celestial. E o que você constrói aqui fica. Por isso precisamos preparar nossas mentes e corações para um encontro com o Senhor. Nos regenerou para uma viva esperança. Veja que o texto não diz para uma esperança remota, para uma esperança morta, para uma possível esperança, mas para uma viva esperança. Porque a nossa esperança está em Jesus, Jesus está vivo e reina para todos sempre. Nossa esperança em Cristo Jesus não pode sofrer com quaisquer ações deste mundo.
nós não a perdemos. E ela não nos trai, não nos envergonha, não nos engana. Porque a palavra do Senhor e a obra do Senhor é cabal e fiel. Ele cumpre tudo o que promete. E o Senhor Jesus Cristo mesmo diz que todos aqueles que o Pai lhe dá, Ele não lança fora. E o maligno não toca. Pertencemos a Ele. Essa é a nossa esperança, a esperança viva em Cristo Jesus na sua ressurreição. E o texto continua dizendo, então, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Esta herança, meus amados, está descrita com mais detalhes e clareza em Apocalipse. Toda a majestade, toda a glória da cidade celestial. Mas Deus tem galardão, Deus tem galardão para aqueles que são fiéis, para aqueles que perseveram, para aqueles que são obedientes. Ele vai estar concedendo esta herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Veja que o termo imarcessível só acontece aqui nesse texto. Ele só aparece aqui quando fala da coroa da glória que não murcha. Esta coroa da glória, o termo bíblico, vem da ideia ali dos jogos, onde o campeão ganhava uma coroa de louro, folhas que, claro, vão murchar, vão secar, vão deteriorar, vão decompor. Mas a palavra de Deus está dizendo que para os filhos de Deus, para aqueles que creem em Jesus Cristo, que têm a esperança eterna, nós recebemos uma herança incorruptível. Esta herança é a herança do próprio Deus, como filhos de Deus, adotados. Nós temos uma herança que não se deteriora, que não pode ser corrompida e que expressa a glória de Deus, porque essa palavra inacessível tem essa conotação, falando então desta glória, mostrando que o que o Senhor tem para nós é algo maravilhoso, é eterno. Não se corrompe. Neste mundo, nós vemos que tantas premiações são corrompidas. Tantas premiações. Atletas que já foram punidos, um tempo desse, a delegação da Rússia foi punida em peso. Medalhas tomadas. Nós vimos ciclista, nós vimos boxeador, nós vimos tantas pessoas com uma premiação corrompida. Porque essas premiações, inclusive no tênis, as entidades sendo juízes e outros ali, também corrompendo os resultados, são pessoas pecadoras que estão à frente de tudo isso. O que nós temos neste mundo tem esta bagagem do pecado, mas a herança que Deus tem para nos dar tem toda a glória do Senhor nosso Deus. E isto, sem dúvida nenhuma, é um diferencial tremendo. E preste atenção no que o texto diz: está reservado nos céus para vós outros. Ora, se você lê a palavra de Deus e lê toda essa maravilha, toda essa bênção, como não almejar? Como não almejar desfrutar de toda esta bênção que Deus tem reservado para nós? Nós precisamos, meus amados, entender que há algo muito mais precioso do que os valores deste mundo e que nós temos uma eternidade para desfrutar. Nós não podemos viver a vida pensando apenas no aqui, no agora e estabelecer uma espécie de céu na terra.
O céu de Deus está no lugar reservado, um lugar especial, onde só Ele sabe, mas nós estaremos com Ele. Este lugar será revelado, e nós vamos ler isso aqui. Que sois guardados pelo poder de Deus, o texto continua no verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que sois guardados. Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Preste atenção, você que está me ouvindo agora, que está assistindo, que está acompanhando, que está adorando a Deus neste momento. Vou fazer uma pergunta retórica para você. Você está sendo guardado por quem? De acordo com o texto. Sois guardados pelo poder de Deus. Agora me responda também, responda para si mesmo. Em que condição e nas mãos de quem você pode estar mais seguro? Pense nisso. Nós somos guardados pelo poder de Deus. E isto, meus amados, é tão maravilhoso. É a afirmação da aplicação. Deus aplicando o seu poder na preservação dos santos. Deus está aplicando o seu poder na preservação dos santos. Sim, Ele está nos preservando, nos guardando, nos conduzindo, nos abençoando, dando-nos condição de cumprirmos a nossa caminhada aqui, a perseverança dos santos, até o dia de nos encontrarmos com Ele. Deus aplica o seu próprio poder na sua vida, nessa caminhada da fé, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Veja que nós estamos falando aqui de um processo que está acontecendo, e ele vai desenvolvendo isto. Sois guardados pelo poder de Deus. Vós sois guardados mediante a fé. Sem fé não há caminhada com Deus, porque nós precisamos crer, como diz Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele é galardoador dos que o buscam. Nós precisamos de fé para crer, para ser salvos, para sermos salvos, para olhar para a eternidade e vislumbrar a nossa morada eterna. Para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. De acordo com o texto de Filipenses, capítulo 1, o verso 6, nós temos um processo nesta obra, a obra da salvação. O texto diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em vós. Que obra é esta? A salvação. Deus, que está sendo citado no verso 3, dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. A obra que Ele realizou em Cristo Jesus, que cumpriu sua missão, a salvação, começou em vós, no dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E recebemos seu Espírito, fomos batizados com seu Espírito, selados com o Espírito Santo da promessa. Este que começou a boa obra em vós, há de completá-la.
Nós temos aqui um interregno, nós temos um tempo, nós temos algo que acontece entre a nossa conversão e o dia de Cristo. E é este processo da salvação, onde nós estamos sendo santificados, onde nós estamos servindo a Deus, onde nós estamos vivendo já, experimentando um pouco da glória de Deus, que há de ser revelada, como nós lemos em Pedro, 1 Pedro, no dia de Cristo, no último dia. E aqui ele diz, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quando Cristo se revelar nas nuvens com poder e grande glória, a obra de salvação é concluída. Toda ela. E nós habitaremos com o Senhor para todo sempre, na Nova Jerusalém, na cidade santa, que o Senhor preparou. Faremos parte deste reino maravilhoso e eterno. Por isso, não coloque a sua vida, não confie a sua vida em coisas materiais, em pessoas simplesmente. Tenha sua esperança em Cristo Jesus. Porque nós temos esses recursos para nos amparar nesta vida, nos dar uma condição de viver aqui e prolongar os dias de vida de acordo com as condições de medicina, melhorando a nossa saúde, com as informações que temos hoje, mas pereceremos um dia. E não importa o quanto você consiga prolongar o seu tempo de vida aqui, um dia você estará diante do Senhor Jesus. E se a sua esperança estiver aqui apenas, você vai ter uma grande decepção quando chegar diante do Senhor. A nós, servos de Deus, devemos então viver de maneira diligente essa vida, confiando no Senhor, para que quando chegarmos diante dele, ouçamos: muito bem, muito bom servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, te colocarei, sobre o muito te colocarei. Que palavra maravilhosa. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar agora e peço que você esteja apresentando a sua vida ao Senhor, colocando nele a sua esperança, porque Ele já colocou em você a esperança viva, a esperança que não morre, a esperança que não confunde. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti. Nós não temos como expressar tão grande gratidão do nosso coração pela salvação que o Senhor operou em nós, pela nova vida que o Senhor nos deu. A esperança viva, Senhor, que hoje nos faz caminhar olhando para a eternidade, almejando o dia que estaremos contigo. E que contigo viveremos para todos sempre. Peço que o Senhor esteja a visitar cada um dos teus servos, abençoando, dando conforto e consolo, a segurança, Deus, a segurança nesta esperança viva, que não confunde, que não engana, porque vem do Senhor e o Senhor é fiel. Nós oramos pelo conforto também, Deus, dos teus servos que neste dia tiveram perdas. Tio da Deise que partiu. Senhor, conforte toda a família, Pai. E de outros irmãos que neste momento também estão vivendo um período de angústia diante de tantas dificuldades que nós estamos experimentando, vivenciando nestes dias. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, Senhor nosso Deus. Dá-nos graça para que tenhamos bom êxito em todas as coisas e que
sigamos perseverantemente até o dia do nosso encontro contigo. Assim oramos ao Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Antes de terminarmos, nós temos um comunicado que é uma bênção para você, para a sua família. O Ministério da Família está desenvolvendo o Seminário da Família, o primeiro Seminário da Família deste ano de 2021. A data para este evento, para este seminário, está agendada para 20 e 21 de fevereiro. Conosco estará, se Deus quiser, a irmã Diene Heiker. Diene Heiker trabalha na área de família e tem abençoado muitas famílias no nosso país, igrejas, e certamente há de abençoar ricamente nossa igreja, trazendo então uma palavra sobre este contexto de família atual, alertando-nos, exortando-nos e trazendo-nos informações preciosas para que nós estejamos tanto cuidando das nossas famílias, quanto cuidando, claro, de nós mesmos para cuidar das nossas famílias. Para que nós estejamos alertas a esta realidade que, infelizmente, nos dias que vivemos, tantas coisas que trazem destruição à família, nos cercam, nos rodeiam e que ameaçam verdadeiramente a família e, consequentemente, a igreja. Portanto, dias 20 e 21 de fevereiro, primeiro seminário da família neste ano de 2021. Ainda não sabemos se teremos a condição de fazer presencial aqui com 30% da capacidade. Por isso, pedimos que você esteja orando, que a igreja esteja orando, para que Deus nos dê esta condição. Mas, se não for possível, o faremos remotamente e seremos abençoados, porque a palavra de Deus há de chegar aos nossos corações. Orem, clame ao Senhor por essa programação. Coloque na sua agenda, dias 20 e 21. Não perca esta palavra abençoada que Deus tem reservado para você, para a sua família. Deus abençoe ricamente a sua vida. Você tem uma semana na condução do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar mais uma vez agradecendo, e com esta oração e a bênção apostólica nós estaremos então chegando ao final desta celebração ao nosso Deus, este culto de celebração ao nosso Deus. Pai de amor, nós agradecemos por poder servir-te. E pedimos, Deus, abençoa nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça na tua palavra. Oramos pelo seminário que está sendo planejado e que a parte logística está sendo trabalhada para recebermos a tua serva, a sua família e recebermos, por meio da vida da irmã Diene, a tua palavra, a mensagem de edificação aos nossos lares. Que estejas a guardar a vida da tua serva, a sua família, livrar de todo mal, dar saúde, Deus. E pedimos que o Senhor nos abençoe, de maneira que neste tempo, nos dias 20 e 21, nós tenhamos a condição de receber esta programação, receber o teu povo aqui no templo e sermos grandemente abençoados por ti. Mas se não for da tua vontade, que remotamente, da medida que for possível, continuemos buscando ao Senhor. Que reservemos este tempo, horário, para recebermos a tua palavra. Abençoa cada família esta semana que se inicia, que todos os membros e congregados dessa igreja, suas famílias, sejam conduzidos e abençoados por ti nessa semana. E que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus,
seja com essa amada igreja e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite.